Agora, Só Esportes, com Ted Sartori e Anderson Firmino, na Ômega Web Rádio. Boa noite para vocês que acompanham mais o programa Só Esportes aqui pela Rádio Ômega. Prazer em receber vocês hoje, quarta-feira, dia 19 de fevereiro de 2020. Faltando poucos dias para o carnaval. Já, o clima já de empolgação. Ted Sartori, boa noite. Boa noite, Anderson. Boa noite a todos que nos acompanham pela Rádio Ômega em mais um programa Só Esportes. É verdade, o clima para o carnaval e, aliás, para os dois carnavais, porque o clima para o carnaval já começou, né? Aqui em Santos começa antes. Verdade. Né? Então é para o carnaval oficial, né? Agora, o carnaval oficial que está chegando. Né? Maravilha. Então, o pessoal que vão chegando aí, quem quer compartilhar, comentar, curtir, sejam bem-vindos. Mais um programa aqui. Hoje, o papo é de ciclismo. Papo é de ciclismo, de ter uma pessoa aqui muito importante, uma referência na modalidade na região, que é o Cláudio Diegues. Cláudio, boa noite, obrigado pela presença aqui. Ele que é da equipe Memorial Santos FUPS de ciclismo. Um abraço, Cláudio. Eu que agradeço o convite e estou à disposição para falar o que vocês precisarem sobre a nossa modalidade, que na Baixada ela vem um pouco devagar nos últimos anos, mas como fomento assim no resto do país ela vem crescendo bastante. Por que você acha que acontece isso aqui na Baixada em particular? Assim? É difícil falar. Não sei se muito por causa dos últimos anos, alguns assaltos que andaram acontecendo, pouca possibilidade de espaços para treinamento, apesar da prefeitura em Santos ter criado a TCC, isso é muito bom. Mas eu acredito que possa ser por isso e um pouco de falta de eventos de ciclismo que possam chamar mais a atenção das pessoas que gostam da bicicleta. Até aproveitando que você abordou isso, Cláudio, de repente a gente fala muito você falou em Santos, né, que Santos há iniciativas, mas é nessa hora que a gente fala muito em metropolização, a Baixada, que a coisa nunca sai do papel, né? De repente o esporte poderia ser o grande gancho dessa metropolização, de repente poderia ser o ciclismo, como poderia ser outra modalidade. Você acha que as outras cidades, por exemplo, mais próximas de Santos, São Vicente, Guarujá, Praia Grande, enfim, como é que elas poderiam, na tua visão, pelo que você acompanha, pela tua experiência, como é que elas poderiam entrar nisso, né? Como é que elas poderiam ajudar nisso? E juntas, né, de preferência, né? Eu acho que vai dentro sempre de uma política de esportes de cada município, né? Então acho que Santos vamos dizer, a nossa capital da região, ela que comanda e leva a maioria das modalidades, assim, vamos supor, em relação principalmente a jogos regionais e jogos abertos, e aí consegue fomentar o maior número. Falando em bicicleta, no modal bicicleta, eu acho que a nossa região ela está bem adiantada. E aí não só Santos, eu digo. Praia Grande, por exemplo, a malha viária de ciclovias é invejável e um trabalho muito bem feito. Porém, com isso, eu acho que uma política esportiva, principalmente relacionada à bicicleta, ela poderia ser feita um pouco mais incisiva para que a gente aumentasse o número de praticantes e, consequentemente, tivesse um maior número de descoberta de novos talentos na nossa região como um todo. Certo. E tá falando antes de começar o programa, de equipe Memorial são 20 anos, né, Cláudio? São, completando 20 anos, 21ª temporada. E ao longo dessa trajetória, assim, você deve ter visto várias situações mais complicadas, temporadas menos difíceis. Como é que você faz um balanço aí, rápido, desses 20 anos aí? Olha, super positivo, Anderson. Hoje a gente somos a equipe mais tradicional e a mais antiga, com uma mesma formação a nível de patrocinador, de apoiadores. Eu não lembro de um ano que a gente ficou abaixo da 5ª posição em ranking nacional, né? Isso é muito importante. Ganhamos o ranking nacional por 5 vezes. Nos últimos anos a gente abriu um pouco mão dessa busca frenética em relação ao ranking, porque a gente começou a mudar um pouco nossa mentalidade de tentar fazer um ciclismo cada vez mais forte, não da equipe em si, mas tentar mostrar que o ciclismo pode crescer a nível internacional. Então,
a gente começou a fomentar a ida de nossos atletas para provas internacionais, e isso acaba você abrindo um pouco de mão do ranking brasileiro. Eu creio que a gente conseguiu, nesses 20 anos, estabelecer uma marca dentro do ciclismo. Hoje a Memorial ela é conhecida no Brasil inteiro, na América do Sul muito. A gente está indo na segunda-feira correr o Tour de São Luís, na Argentina. A gente não, com o masculino, e a gente não vem tendo boas temporadas no masculino. Nosso ciclismo hoje feminino, a nossa equipe está com uma estrutura melhor e com bons resultados ainda melhores. Conseguiu a chancela da UCI, né? Isso, já é o terceiro ano que a gente vai internacional. Desde 2018 a gente faz uma parte da temporada na Europa. A gente aluga uma casa em Oudenaarde, que é uma cidade cerca de 80 quilômetros de Bruxelas. E tem atletas europeias também, né? Tem esse ano isso. Tem, né? O projeto ele se desenvolveu principalmente para a gente poder colocar as nossas meninas na meca do ciclismo mundial, para elas começarem a ganhar um pouco mais de maturidade, entenderem qual é o ciclismo real. Infelizmente, a gente tem que concordar que o ciclismo é um esporte europeu. A União Ciclística Internacional ela vem trabalhando para levar para todos os continentes, ter uma divulgação maior. Né? Mas ele é um esporte europeu, e a gente, tendo como base a Bélgica, que é um dos primeiros esportes, só está atrás do futebol, dá a elas a possibilidade de crescerem e evoluírem bastante. Porém, como a gente não conseguiu, no caso do feminino, por 8 posições a vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio, esse ano, a pedido até do seu Pepe, a gente deu uma tirada de pé nesse projeto, continuou com um registro como uma equipe continental, né, da UCI. Porém, para diminuir os custos, o que a gente fez? A gente acertou com algumas meninas europeias, porque aí eu não tenho que levar todo o time daqui. Ah, sim. Entendeu? Então eu acabo levando algumas atletas. Por exemplo, nesse primeiro semestre vai a Tainá Araújo, a Camila Coelho e a Giovanna Corsi. E no segundo semestre a Ana Paula Polegatti, ela também vai para lá. E aí a gente tem um mínimo de atletas para largar as provas da UCI, que são 5 atletas. Então hoje, eu tendo as 4 lá, eu preciso às vezes levar uma menina, e não deixo de fazer uma temporada europeia em função desse ano que pra gente vai ser um ano de transição, pelo fato de a gente não ter conseguido a vaga nas Olimpíadas de Tóquio. Perfeito. Queria só, antes de fazer uma pergunta para o Cláudio, citar algumas participações aqui, algumas pessoas que estão assistindo, acompanhando a live aqui com a gente. Cécio Jobran, boa noite. O Luiz Carlos Ramos assistindo, jornalista. O Marola, foi goleiro do Santos. O Oswaldo de Pinho, que se eu não me engano é o filho do falecido Pinheiro Neto, se não me falha a memória, não sei se é ele. Faz grande trabalho em Praia Grande com o basquete. Né? Eu acho que é ele, se eu não me engano, não tenho certeza. André Oliveira também assistindo. O Cláudio, você falava desse trabalho da Memorial, né? A identificação, é verdade, a identificação que a Memorial tem com o esporte, com o ciclismo, com o boxe, né? Também. O seu Pepe gosta muito do boxe, né? Mas acho que ele sem dúvida gosta do ciclismo também. Dá para dizer qual que pela tua convivência com o seu Pepe, qual que ele se empolga mais, assim, ou a empolgação é igual? Não. Ele respeita e curte todos os esportes. Mas o boxe é a paixão dele. É nítido, assim, é a paixão dele. Mas é legal ver que toda a possibilidade de qualquer que sejam algumas das modalidades que a Memorial apoia, se ele vê que é um bom caminho, aí o apoio é igual. Né? Aí pode ser o boxe, pode ser o tamborel, pode ser o basquete, pode ser o atletismo, pode ser o ciclismo. Entendeu? O ciclismo, ele tem um carinho especial, porque ele já pedalou com a equipe. A gente fez em 2004 o Extra Distance, que foi uma prova de 800 km, e ele era um dos 4 da nossa quarteta.
E aí, desde ali, ele fala que ele é um ciclista, ele fala que tem mais condição de ser ciclista do que um boxeador. Mas ele faz luvas até hoje, né? Sim. Então o boxe com certeza, assim, em venda é o esporte que ele admira demais. Gosta, né? Você estava falando agora há pouco, até a pergunta que o Ted fez da metropolização, do entendimento metropolitano em torno do esporte, assim. No ciclismo já teve competições, tipo uma espécie de giro, né? Giro à tribuna até. Teve eu fui cobrir uma vez um giro de ciclismo à tribuna, mas era em Santos mesmo. Foi ali na ponta da praia e tal. Mas que havia etapas lá de registro. O torneio de verão, acabou esse final de semana. O torneio, o Zé Renato, presidente da liga, ele teve alguns problemas. É lógico, a nossa região, por ser metropolitana, ela cresce muito. E principalmente nessa parte de temporada é mais difícil a gente tem que concordar que é difícil você fechar algumas vias para ter uma prova, né? O transtorno que causa a população e aos turistas, e a nossa região é turística, é bastante grande. Então o Zé Renato teve uma saída de levar para Ilha Comprida, que é um bom local. A cidade ela abraçou o evento, porém fica um pouco fora de mão aqui para o pessoal que é da região e que curte a bicicleta acompanhar. Mas o torneio, sim. A gente sente mais falta como fomento da modalidade do campeonato metropolitano, né? Ano passado a gente não teve, foi o primeiro ano em anos que sempre teve, mas o Zé Renato está tentando viabilizar, pelo menos com 4, 5 etapas. Etapa na 9 de abril em Cubatão. Sim, etapa na Dom Pedro em Guarujá, sempre. No campo da aviação em Praia Grande. Talvez nas outras cidades talvez seja mais, entre aspas, mais fácil fazer competições do que até em Santos, né? Sim, com certeza. Eu acho assim, não dá mais, por exemplo, como na época do meu pai. Santos tinha 5, 6 circuitos. Tinha corrida aqui no Canal 7. Tinha na Pedro Lessa. Tinha na Pedro Lessa, tinha na Princesa Isabel. Chegada em frente à Vila Belmiro. Tinha a da Princesa Isabel e tinha no Canal 1. Entendeu? Que é da Carvalho de Mendonça até a Joaquim Távora, se eu não me engano. Entendeu? Avenida Portuária, né? Sim. Mário Covas agora. Muitas vezes. Então, só aí a gente já tem 5 circuitos diferentes numa mesma cidade. Dessa vez, hoje em dia, é bem mais difícil. A Portuária, ela tá inviável, né? Por causa do piso. Tá muito ruim. Eu acredito que depois das obras que tá tendo de acesso no porto, que os caminhões parece que vão estar só na parte interna, quando ela tiver remodelada a Portuária, ela vai ser um polo de novo do ciclista. Porque na época que eu competi ali no final dos anos 80, início dos 90, toda terça e quinta era um pelotão de 50, 60 pessoas treinando. Quem trabalhava de dia, final de tarde, começo da noite, estava lá pedalando na Portuária. E enquanto o circuito de competição, hoje realmente ela está inviável. Mas a Pedro Lessa está aí, a gente tem um projeto aí, conversei com o seu Pepe, de tentar realizar pelo menos 1 ou 2 eventos de ciclismo aqui na cidade. Vamos falar com o secretário de Esporte Gelásio e tentar fazer alguma coisa para que tenhamos pelo menos alguns eventos durante o ano. Naquela época que existia a Liga Santista de Ciclismo. A Liga ainda existe. Ainda existe? Então o Zé Renato ele tá tentando ver se consegue voltar com o Metropolitano. Com a Federação Paulista. Né? Ele é diretor técnico da Federação Paulista. Nem pensei se ele tinha, não sabia ao certo se ele ainda tinha ligação com a Liga. Não, ele é o presidente da Liga. Continua sendo presidente. Grande José Reinato. Não esqueçamos disso. Ô Cláudio, pra quem tá acompanhando o programa, quem não conhece, assim, conta um pouquinho quem foi teu pai. Conta um pouquinho da história do pai, que é uma figura importantíssima. Tem 12 horas o programa, mas... Não, meu pai é um amante do ciclismo. Hoje eu estava até conversando com o professor João, que é o coordenador da Unisanta, ali de esportes, e um bate-papo muito legal, porque, lógico, ele conheceu bastante meu pai, e ele foi uma pessoa que até cobrou: Cláudio, você não pode deixar o negócio morrer, vamos organizar, o ciclismo é muito tradicional aqui na cidade. E eu falei pra ele não sabia, por exemplo, meu pai não sabia andar de bicicleta. Nossa, é verdade. Um detalhe, Já né? tinha ouvido isso aí. Muito tempo. Mas é uma pessoa assim, ele na realidade veio da Espanha com meu avô, e meu avô sim gostava muito do ciclismo, né? E... Como é que era o nome do seu avô mesmo? O nome do seu avô mesmo? É Lourenço. Lourenço. E Lourenço Serafim Diegues. E
Uma vez, eu acho que o ciclismo, se eu não me engano, a história é essa. O ciclismo ia entrar nos Jogos Abertos do interior. E aí o prefeito da época, meu pai funcionário público, entrou nas salas da prefeitura mesmo, menor a estrutura, então todas as repartições eram dentro da prefeitura. E foi perguntando, acho que iam entrar 5 modalidades novas nos Jogos Abertos, se teria alguém que queria assumir a modalidade, tipo organizar. Porque, por exemplo, já tinha ciclismo na cidade, ciclistas, mas como ia ter que montar uma seleção santista, não existia liga, não existia nada. E a cidade ia ter que levar um time para os Jogos Abertos. E aí meu pai falou, eu gostaria de pegar o ciclismo, tudo. E acabou que ele assumiu, foi atrás dos adeptos do esporte, organizou com alguns clubes, ele era do futebol amador, gostava de se meter ali no futebol amador, e acabou pegando alguns clubes de futebol amador e criando sessões de ciclismo, departamentos de ciclismo, tanto que a liga, uma época, chegou a ter 14 equipes. O Campeonato Santista a gente fala que era o mundial, né? Tanto que a rivalidade era tão grande que eu lembro que ele contava, e alguns outros ciclistas mais antigos contavam, que tinha uma etapa do Santista num final de semana e tinha um campeonato paulista, ninguém de Santos subia. Olha só. Entendeu? Que era muito mais importante ser campeão santista, muito grande. E aí meu pai organizou e seguiu. Aí, lógico, com o desenvolvimento do ciclismo na cidade, ele foi convidado a ser presidente da Federação Paulista. E aí com o seu Bruno Calói fundou a Confederação Brasileira de Ciclismo. Foi a confederação, você lembra? Putz, eu não lembro. Eu sei que eu era bem pequeno, a fundação foi em Brasília. Eu acho que foi naquela transição que os esportes olímpicos, até o futebol, ele era gerido pela CBD. Acho que alguma coisa assim. E aí eu acho que teve que ser criada as confederações, né? Cada uma independente, porque a CBD eu acho que ela geria todas as modalidades. Acho que é isso mesmo. Né? Até para ir para Jogos Olímpicos. Era a Confederação Brasileira de Desportos. E aí eu acho que criaram o Comitê Olímpico Brasileiro e aí cada modalidade tinha que ter a sua... eu tenho 48 anos, eu lembro vagamente desse momento. Então eu acho que a confederação deve... 70 ali, nos anos 80. Por aí. Eu acho que 70, não chegou a 80 não. Então... ele fundou e sempre correu atrás de que o ciclismo crescesse, assim, foi muito bom. Teu pai morreu em 2004, né? 2004. Foi uma pena, assim, porque o sonho dele era ver algum atleta de alguma equipe de Santos, não precisava ser um santista, ele até falava que sabia que era difícil você, no meio de tantos, ter um santista. Para ele ia ser a alegria maior, mas ver alguém que competia por Santos nos Jogos Olímpicos, e naquele ano o Márcio Maia foi para a Olimpíada sendo um atleta nosso da Memorial, só que ele faleceu em março, não conseguiu ver isso. Eu me lembro que eu cobri o velório dele por a tribuna, acho que foi num domingo, se não me falha a memória, que eu fui cobrir. O velório foi no domingo, foi isso mesmo. Eu estava em trânsito, a gente teve uma competição no Rio de Janeiro, eu estava em Ubatuba com a equipe. Aí minha mãe me chamou, que ele não estava bem. O médico dele é o Dr. Cirilo, não sei se conhece, um cardiologista. O Carlos Cirilo Celera. E aí também me ligou, Cláudio, melhor você vir. Eu vim numa sexta-noite e ele faleceu na madrugada, assim. De sexta para sábado? De sexta para sábado. Não, de sexta para sábado, isso. E aí no domingo tinha uma competição em São Paulo e depois a gente já ia para uma volta do Paraná, então foi bem corrido, eu lembro, então foi no final de semana mesmo. Eu lembrava que tinha sido no domingo, eu queria confirmar. Domingo foi o velório. Foi quando eu fui para fazer a cobertura por a tribuna. E aí, infelizmente, ele não conseguiu ver isso. Por muito pouco, né? Mas ele já estava bem debilitado. Tanto que, eu acho que vocês conhecem o André Argolo. Sim. Então, o André, ele tinha até agendado uma entrevista com ele. Na época, ele estava na TV Cultura. E meu pai não teve condição. Seria para aquela semana que viria a entrevista? Não. Até foi um pouquinho antes. Mas ele já estava bem fraco, assim. Eu achei que ele tinha agendado e ele faleceu do agendado. E, Cláudio, falando de 2020, da equipe, vocês trouxeram o Chamorro, né? Uhum. Chamorro.
que a experiência dele, o que ele traz para justamente nessa coisa que você falou da importância da formação, do fomento de talento, assim, o que um nome como o dele traz para a equipe, assim? Olha, o Chamorro é um atleta, fora o atleta, ele é um atleta muito consciente da importância dele dentro de um time e da experiência. A gente acabou de ganhar o torneio de verão. Fora o Chamorro, o nosso atleta mais velho tem 24 anos. Olha só. E ganhamos com um sub-23. E a participação dele foi fundamental, porque é diferente um técnico de futebol, você tá ali na beira do gramado, você pode chamar um jogador de lado e tentar modificar o jogo. No vôlei, então, no basquete, é muito próximo. E no ciclismo a gente monta estratégias, só que a gente não tem esse contato. Há uns 10 anos atrás a gente ainda podia usar um rádio, então tu conseguia se comunicar. Hoje não pode mais, só as equipes World Tour, né, que seriam as equipes do CI, mas o World Tour. A nossa equipe feminina pode, porém só em eventos da UCI. Ah, entendi. Entendeu? Por exemplo, aqui no Brasil a gente não pode usar em nenhum evento. Então isso, pra mim, é bom. Eu acho bom, porque o ciclista ele não vira um robô. Na época dos rádios, quer dizer, era como se estivesse num videogame. Você conduzia ele. Hoje não. Hoje ele tem que pensar. Não dá apenas de ser forte. E o Chamorro, ele conseguiu trazer tranquilidade pra molecada, entendeu? E tu vê, a gente ganhou o torneio de verão sem o Lauro Xamã, que é o nosso, porque o Lauro estava competindo à volta da Colômbia, né, com a seleção. A gente está montando um calendário diferente para ele. Nosso objetivo principal com ele é a Paralimpíada em Tóquio. Ele já foi prata e bronze no Rio e a gente está louco atrás de um ouro. E a gente está num caminho. Mas o Chamorro é isso, é a experiência, como um jogador de futebol experiente que chega, consegue agregar no time e as pessoas confiam, né? Eu até falo, eu gosto do futebol dele, mas o Tigrão lá do Palmeiras, lá, nem lembrei mais o nome, que queria bater nos Uruguai lá. O Felipe Melo. Um cara experiente, mas eu não vejo ele num líder para uma molecada. De repente, confiável. E o Chamorro, ele conseguiu dar tranquilidade para a molecada. Tanto que o Rafa, que ganhou a primeira etapa, assumiu a liderança. No outro dia ele não acreditava, quando a gente montou a estratégia do Chamorro, lançar ele para os sprints. O Chamorro é o principal sprintista do país. Mas, então, quer dizer, o posicionamento dentro da prova, isso vai ser fundamental para a gente conseguir crescer muito com essa equipe masculina. Tanto que a gente não foi para ganhar o torneio e a gente saiu de lá super satisfeito. Até você acabou puxando um assunto que eu iria perguntar a respeito do Lauro Xamã e do paraciclismo, né? Eu queria te perguntar um pouco o quanto isso, além de termos de resultados, o quanto isso agrega ao trabalho da Memorial, porque agrega demais, né? Um trabalho incrível. O Lauro Xamã é um grande espelho para tudo isso. Né? A Márcia Fanhani. Marcinha Fanhani, é verdade. Ela tá ouvindo. Pelo menos antes Marcinha, de eu sair de casa, ela falou. Ela pediu o link que ela falou, eu quero ouvir, eu quero ouvir. Então, é bom. E é um lado que o seu Pepe gosta muito, assim, né? O paraciclismo hoje, o paradesporto no Brasil, ele se desenvolveu, acho que até mais que o olímpico. É lógico que a gente não vai fazer comparação, mas eu acho que a gerência do esporte, né, do paradesporto, ela está muito mais desenvolvida e consolidada até do que o olímpico. Eu acho que o olímpico, por algum momento, eu acho que ele entrou muito dentro de uma política. Eu acho que o COB ele apoiou e foi importante, mas eu acho que, de repente, em algumas situações elas não são tão claras. Eu sou técnico da seleção de paraciclismo, né, do Brasil, então o que eu sinto, e já fui técnico da seleção de ciclismo olímpico, então eu vejo que o processo ele é mais claro e te dá um suporte maior, né? E de repente não é nem questão de verba, é questão de você saber e você puder planejar o que você tem em mente e saber que o negócio vai acontecer. Sim. E se não for, se for
de repente alguma coisa que não comporte para o Comitê Paralímpico, eles são sinceros em dizer, pô, isso não dá, tentar de outra forma. E isso faz com que a gente consiga se desenvolver mais. E o seu Pepe também comprou bastante a ideia. No início ele, pô, mas para ciclismo, como é que é? A nossa equipe não é disso. E eu fui mostrando que era muito importante para a gente ter isso e que, de repente, o caminho até de uma visibilidade ainda maior, ele ia poder ir por esse lado e deu certo. E a Marcinha, para nós, é a nossa pérola aí que a gente vem cuidando e a gente acabou de vir no Campeonato Mundial de Pista. A gente está muito feliz, muito satisfeito e querendo mais. A gente planejou o desenvolvimento dela e tá dando muito certo. A gente espera que continue. Marcinha foi 4ª agora no Mundial de Pista, na prova de velocidade. Medalha no Parapan. Assim, a nível pan-americano ela tá muito bem. Muito bem. Mas a nível mundial a gente queria consolidar ela entre as 10 melhores do mundo e a gente conseguiu isso, né? Nas 3 provas de pista que tem. E a gente tem uma boa perspectiva. A gente não quer criar, de repente, alguma coisa que a gente não possa conquistar. Uma falsa expectativa. Mas esse Mundial nos deu uma possibilidade muito grande de sonhar com Tóquio, assim, de um resultado. A gente tinha como meta tentar chegar no top 5, assim, que seria ser 5º mesmo. Sim. Mas o desenvolvimento que teve com a Marcinha nas provas de pista, depende. Se a gente conseguir, basicamente, pista é tempo. Se a gente conseguir a evolução que ela teve nesse Mundial e dobrar isso, ela briga pelo menos nas 2 provas por uma medalha de bronze. Se na prova de quilômetro contra o relógio ela dobrar o que ela fez, ela briga por uma prata. Né? Lógico, são provas de dia, né? Você tem que estar no dia bom. Você não tem. Paralimpíada tem muito disso. Né? Então não adianta. Você fez tudo certo. Se você acordou mal, acabou. Tudo que você fez. Então, por isso que a gente não quer criar expectativa, mas foi muito bom. A gente colocou como meta na prova de perseguição ela conseguir baixar 10 segundos da melhor marca dela pessoal. Ela baixou 7. Esse 7 já colocou ela em 8ª no Mundial. Se ela baixar mais 7, ela já está entre as 5 do mundo. Então é dia. De repente 2 podem estar num dia ruim e ela entra. E no quilômetro ela baixou 4 segundos. Se ela baixar mais 4 segundos, entrar com 1,7, ela está brigando pela prata. O ouro é praticamente impossível. As britânicas estão em outro patamar. A gente até brincou. No Mundial agora, as britânicas elas seriam medalha de bronze no masculino. Então tá em outro patamar. Mas eu confio que vai dar tudo certo. E também o Lauro, a gente tá brigando aí sim, o Lauro já é medalha, então a gente tem o foco no ouro, a gente não é expectativa, não é criar uma falsa expectativa, é isso, a prata a gente já tem, então a gente tem que trabalhar para tentar o ouro. No Mundial ele foi, que é o que eu falo do dia e de situação de prova, ele fez o melhor tempo da vida dele, ficou a 5 segundos do recorde mundial, melhor tempo, e perdeu a medalha de ouro na disputa do bronze por 0,37, eu acho. O velódromo de Tóquio é novo? Vocês têm informação? Ele não é novo, ele é novo, mas não é que foi construído para. E a gente não vai ficar em Tóquio, né? A gente vai ficar em Hamamatsu. O ciclismo vai ser lá. Mas é um velódromo bem rápido, muito bom. Todos os países que foram para os eventos teste falaram bem. É isso que eu falo, a gente já tem a projeção, a gente vai iniciar a climatização um mês antes na Itália e em Portugal. A gente está vendo só a cidade mais próxima da característica de Hamamatsu, e depois a gente chega 15 dias antes em Hamamatsu da primeiro dia de competição. Então a gente já tem tudo programado, vai dar para testar bem a pista, testar as marchas, que é o mais importante e é o mais difícil no ciclismo de pista. Não tem mudança de marcha. Então você, além de se preparar, você tem que entender a pista. Isso aí sim, e é o que a Marcinha evoluiu muito, porque é um feeling do ciclista.
A gente dá as possibilidades e a gente, através de números e cálculos, a gente sabe mais ou menos a marcha que o atleta tem que usar. Mas é o ciclista que decide. Né? Bater de velocidade, né? A Marcinha, na perseguição, ela já está com 44 de média e na prova de velocidade ela já atingiu 60 por hora. Nossa, é bom. É bom. É louca, né? Ela não enxerga, né? Ela não sabe. E ela sai, às vezes tem cada situação assim que a gente vê de risco, né? Iminente, assim, de uma queda. E ela chega, nossa, foi demais. Ela foi, Marcinha, ainda bem que tu não enxerga, senão tu. Senão tu não ia, acho que não ia querer fazer mais. Então é isso aí. E ela vem conseguindo sentir mais a pista, mais as marchas, entender, começar a debater um pouco mais. Porque esse é um dos desafios do técnico e dos preparadores do paradesporto. E eu acho que eu posso colocar, porque eu conversando com o professor do Leonel, da Fast Wheels, que é do atletismo. Já esteve aqui no programa. Sim. Qual que é a diferença do olímpico para o paralímpico? A maioria, grande maioria dos para-atletas, eles nunca foram atletas. Né? Geralmente é um acidente e ele tem no paradesporto uma forma de seguir a vida, né? E um atleta, quando ele é formado, então ele sabe mais ou menos os caminhos, e aí a gente tem que, de repente, na fase adulta, começar a ensinar. E às vezes é difícil para um adulto construir a ideia e ter aquilo. Pô, não sou uma criança, porque às vezes você... Tanto que eu e o outro técnico, o Armando Camargo, a gente fala... Quando a gente pega algum atleta que a gente vê que dá para ir para a seleção, na hora, assim, de repente, na primeira conversa com ele, um olha para o outro e já fala, escolinha. Que a gente sabe que vai ter que trabalhar, de repente a gente tem ali o diamante, mas vai ter que trabalhar bastante ele até ele poder vingar. Armando Camargo Piá. Armando Camargo Piá. Ele foi atleta nosso. Vários anos. Até a propósito dessa coisa do trabalho, né, da escolinha, que você falasse um pouco, Cláudio, do ciclismo de base, né? Porque eu tenho a impressão, o ciclismo não é um esporte barato, a bicicleta é cara, os equipamentos são caros. Eu queria que você falasse um pouco desse trabalho de base, o quanto isso às vezes pode até dificultar de se fazer um trabalho até mais amplo de base, e tal, como o ciclismo. Realmente, não é um dos esportes mais baratos, mas eu acho que já foi mais caro, né? Para você iniciar, lógico, você consegue com uma bicicleta de R$1.000. Não é barata, mas é viável. Hoje em dia é viável. Você pega uma loja lá, vai lá, 10 e 100 e começa. Em relação à escolinha, a gente consegue. A gente tem muita gente que doa material e consegue. Por exemplo, na Memorial a gente pega os equipamentos dos atletas da elite que já são mais obsoletos e reaproveita e a gente consegue fazer um trabalho. Mas é difícil. É difícil principalmente pelo que eu falei no início do programa. Existe algum momento, por exemplo, a nossa escolinha na Praça Rebouças ali, mas existe algum momento que a criança tem que sair dali. O esporte é na rua, é na estrada. Então a gente usa muito a estrada da Pouca Farinha ali no Guarujá, mas o pai tem que ter consciência dos riscos que corre, tem que ter uma autorização. A gente perdeu o Clarindo treinando né, na Rio Santos. Então o risco ele é iminente e isso atrapalha um pouco, porque é lógico, a gente não quer e o pai principalmente não quer colocar o seu filho em risco. Então é mais difícil. Por isso que depois de um período eu optei por fazer a iniciação mais nas provas de pista, porque a gente consegue desenvolver um pouquinho aqui, ir para o Velódromo de Caeiras ou em Indaiatuba e fazer com que a criançada ela se desenvolva mais. E eu acredito que a pista, como o BMX, eles são os dois esportes do ciclismo que são a base para os outros, para a estrada e para o mountain bike. Eu acho que eles ensinam bastante a criança. Então é difícil. Bem difícil, mas a gente procura montar uma estrutura mínima para que a criança consiga iniciar no esporte até pelo menos a idade que eu acho que é 14, 15 anos, que é onde ela vai começar mesmo a se desenvolver, né? Eu acho que até essa idade a gente coloca como um pré-rendimento.
rendimento ele se inicia ali depois dos 14 anos. E aí sim, é onde a gente tenta apontar o pai que aí vale o investimento se o pai tiver condição. Porque aí já... O que eu não gosto muitas vezes, tem criança que fica, até pais assim, pô, mas eu quero investir no meu filho, às vezes tem 12, 13 anos e pra que vai comprar uma bicicleta mais cara se a gente nem sabe? E já aconteceu. Ele vai querer seguir, Óbvio, que já aconteceu várias vezes, entendeu? O pai investe, às vezes é o pai que tá querendo, né? E daqui a pouco investiu um dinheiro. E bicicleta é como carro. Saiu da concessionária, já perdeu o valor e hoje tem uma variedade muito grande, então é bem difícil de você conseguir fazer um comércio com ela ou perder o mínimo que você investiu. Mas eu acho que a base é tudo, assim. E essa parte a gente conseguiu fazer durante alguns anos muito bem feito. Tanto que tá aí, a nossa equipe masculina, ela tem 4 atletas da base. A Tainá Araújo, que hoje é uma realidade no ciclismo, saiu da escolinha também. Começou lá com o Antônio Negão, um abraço para ele, lá na Zona Noroeste. Depois veio para a nossa escolinha da Memorial Prefeitura de Santos. Então é fomentar, e é onde você consegue trabalhar melhor o atleta. Se você tem essa proximidade com ele, é muito mais fácil de você trabalhar. Por isso que a gente já passou vários atletas na nossa equipe, tanto no masculino quanto no feminino, mas a maioria tem muito tempo de casa, que é isso que faz a equipe, eu acho que de repente ter uma longevidade tão grande e sempre num nível muito bom. O Cláudio, queria te perguntar, você citou aí meio rapidamente da pista de Indaiatuba, né? Indaiatuba tem uma pista velório muito bom, né? E como é que você vê o mountain bike e o BMX, assim? São esportes, são modalidades que também estão no programa olímpico, né? E como é que você vê essas duas modalidades? O mountain bike com o Avancini, ele deu um boom, né? Ele é uma realidade mundial, a gente torce muito para que ele consiga fazer esse ano, né, que antecede, esses 6 meses que antecedem as Olimpíadas da melhor forma possível, porque eu confio muito de que ele possa ser o primeiro brasileiro a trazer uma medalha a nível olímpico, né? O Lauro trouxe no Para e eu acredito muito nele. Então, por si só, a estrutura do mountain bike ela já está um pouco à parte até mesmo da confederação, ele anda sozinho. O BMX existe um trabalho muito grande, né? A gente tem o Renato Rezende aí, que já há alguns anos, eu acho que ele, se eu não me engano, ele foi já para Londres e depois correu o Rio e está aí na disputa com boas chances de estar de novo. O BMX é muita loteria, né? É uma coisa, além de você estar a largada é tumultuadíssima. Mas uma pena em relação a essas duas modalidades para o desenvolvimento das duas no país é que no começo do ano a gente teve a notícia que saiu do programa dos Jogos Abertos e regionais. E isso atrapalha. Eu entendo a Coordenadoria de Esportes do Estado de São Paulo, né, eles têm os porquê deles, mas nisso eu achava que a Federação Paulista tinha que ter brigado um pouco. No meio você fala, mas é mais custo, mas é o que desenvolve, né? Acho que a gente tinha que ter brigado um pouquinho mais para que essas duas modalidades permanecessem nos jogos. Tanto que ainda o seu Pepe falou, não, vamos seguir apoiando as duas, porque não é porque saiu dos jogos que a gente vai deixar, porque é bom. Né? Tanto que a piloto hoje da Marcinha, que foi para o Mundial em Milton, ela é a nossa atleta do BMX. Que aí gostou e eu ofereci para ela começar também nas provas de velocidade no velódromo. Ela foi, já é medalha em campeonato nacional. E aí foi meio lógico, assim, meio natural ela ser a piloto da Marcinha, que é a Maria Miller. Uma atleta muito forte nas 3 disciplinas, tanto na tandem com a Marcinha, no BMX e no ciclismo de pista. Então é isso, eu acho que o BMX está um pouquinho atrás do mountain bike, mas único exclusivamente por causa do Avancini, mas eu acho que tem boas possibilidades também se eles conseguirem fazer o processo deles de preparação para Tóquio. Eles estão muito próximos de já estarem com a vaga
E aí é aquilo, pegou num dia bom, o feminino um pouquinho mais atrás, mas o masculino pegou num dia bom, né? A gente teve um vice, eu não tô lembrando agora o nome dele, um vice-campeão mundial de BMX há 2 anos atrás. E foi isso. Quer dizer, muita gente falava, mas ele só foi medalha, não foi vice, foi bronze. Ele só foi medalha porque os outros caíram. E eu tenho muito disso. Mas se ele não tivesse na final, nem a chance de... Que é o que eu falo para todos os meus atletas. A gente tem que brigar muito para estar numa Olimpíada. Porque você estando lá, você tem uma chance de brigar. Exato. Agora, se você estiver em casa, Não vai ter chance não vai ter chance alguma. Né? E principalmente nas provas de estrada, não. Mas nas provas de pista, e é o caso também do BMX, é mais seletivo. É mais fácil, né? Guardadas as devidas proporções, você ser campeão olímpico, vamos supor, numa prova de pista, do que você ser campeão mundial, né? No mountain bike existe muito isso. No mountain bike. Então por isso que eu digo que eu tenho a certeza, fora a forma que ele vem se mostrando, a evolução que o Avancini vem, eu tenho muita expectativa de que ele vá conseguir essa medalha. Por quê? Ele já é uma realidade internacional, ele é um top 10 a nível de mundial, certo? Só que quando você vai para o Mundial de Mountain Bike, né, o Avancini é um brasileiro. Sim. Né? Você já larga contra 9 suíços. Entendeu? E na Olimpíada, se eu não me engano, é 2 por país. Então você já eliminou 7 candidatíssimos, entendeu? E isso outros países, Estados Unidos, Alemanha, França, que tem muito bons ciclistas no mountain bike e que não vão estar lá. Então, fora a capacidade, a qualidade e o nível que o Avancini chegou, tem isso. O número de concorrentes é menor. Então, isso dá uma perspectiva dele ter um pouco mais de possibilidade real de medalha, né? Então, isso, e nas provas de pista a mesma coisa. O Gideone estava com a gente, foi para a Olimpíada do Rio 2016 e a gente tinha esse foco, que o mais importante era classificar e depois vamos ver. O Gideone, a Omnium, ela mudou agora a regra, mas ele passou o primeiro dia da Omnium no Rio em 5º. Mas a gente já sabia que o segundo dia dele era o mais difícil para ele. Mas ele passou o primeiro dia em 5º. A descida, né, da vista chinesa, né? Que até Não, aí na pista. Ah, na pista, né? desculpa. Na pista. Na estrada foi o Murilo Fischer, mas que pela característica, né, foi lindo o circuito, é o que o ciclista gosta de estrada. A gente amou o circuito, mas não deu hipótese alguma para um brasileiro sonhar na largada com uma chance de medalha, né? Mas foi um circuito maravilhoso. Tanto que o Japão, entre aspas, assim, tá copiando, né? Porque o ciclismo de estrada vai subir o Monte Fuji. É verdade. Entendeu? Vai ser lindo também. Até o programa já está na reta final aí, né? Mas já? Na reta de chegada, né? Como diria, aproveitando. Porque eu parei de falar do meu pai, né? Oi? Eu vou fazer uma pergunta para o Cláudio, mas antes queria ler vou citar algumas pessoas que estão acompanhando o programa: o Lula Terras, o Silvio Reck, o Sérgio Tadeu, o Marcos Gonçalves, a Sônia Maria Santos, boa noite, meninos e convidados. Boa noite. Gustavo Klein, estava acompanhando. Um abraço. Meu chefe editor no Santa Portal, um abraço, Gustavo. Alex Frutuoso também. Opa. Todos acompanhando aqui o papo com o Cláudio Diegues. Ô, Cláudio, eu queria te perguntar o seguinte: o que você acha desse, que é tão popular em termos televisivos, né? E até por alguns atletas, que querem ser atletas, se interessam, que é o downhill, que é a descida das escadas, né? Que em Santos aqui tem um desafio tão popular. O que você acha desse? Você acha interessante? Você acha legal? Você que é um cara do ciclismo, de outro tipo de ciclismo. São disciplinas, né? Eu gosto. Tudo que tem bicicleta eu gosto. Eu vejo que até o downhill ele tem muita possibilidade de daqui a pouco ele estar no programa olímpico, né? Lógico que existem situações assim, parece que número de medalhas, então para você colocar uma disciplina nova numa modalidade você tem que tirar alguma outra prova, né?
Mas por quê? É nítido que o Comitê Olímpico ele quer rejuvenescer os Jogos Olímpicos, né? Tu vê, entrou o surf, entrou o skate, entrou o BMX. Então eu acho que pro que vem acontecendo, o downhill ele é uma disciplina do ciclismo que vem do mountain bike que tem grandes chances. Eu gosto bastante. São uns loucos, né? Mas eu gosto bastante. Você não se via como atleta descendo uma escada daquela, não? Eu fiz em Portugal uma vez. Fez em Portugal? Em 7 km eu caí 7 vezes. Ai, meu pai. Mas é Uma meio vez por assim. quilômetro. A média. Mas foi pior, porque os primeiros. Eu caí em 3 km 7 vezes. Os primeiros 4 deu porque era Deu um uma média muito estradão, mais alta. assim. Aí quando entrou no single track descendo mesmo. Mas é inexperiência, é saber. O meu cilindro estava muito alto. Eu não sabia porque eu caía. Aí depois tu vai aprendendo, porque quando eu desci, cheguei todo estrupiado. Aí logo uma pessoa veio, nossa, teu cilindro tá muito alto. E é isso mesmo. Se você reparar, as bikes de downhill, o cilindro é totalmente lá embaixo. É verdade. Entendeu? Porque aí o que acontecia? Como você tá num terreno totalmente irregular, com a trepidação da bicicleta, você não tá sentado no cilindro. Então o cilindro batia na tua bunda e te lançava. E aí tu vai aprender. E eu peguei uma bicicleta emprestada ainda, nem sabia. Mas era aquilo, descida, vamos que vamos. E nas provas de estrada a gente descia bem, assim, aí a gente se aventurou nisso e foi a única coisa. Mas é uma prova, eu admiro bastante quem faz downhill, porque tem um domínio muito grande da bicicleta. Muito grande. Tem um vídeo no YouTube, acho que é em Vinha Del Mar, no Chile, que é impressionante o circuito, assim, a descida é absurdo, assim, a volta Tem uns são que 2 minutos. são feitos sei lá, pela uma Red coisa- Bull no Grand Canyon também, que é loucura. Meu Deus Loucura do céu. total. Claudio, eu vou te fazer a última pergunta da minha parte. Em termos de ciclismo, o que o episódio do Lance Armstrong, né, que talvez o principal corredor dos últimos 20 anos, 30, 25 anos aí do ciclismo, acarretou ao esporte no cuidado com o doping, na questão do doping, né? Porque o Lance Armstrong, quem não conhece, ganhou 7 vezes 7 a vezes a volta da França, enfim, uma série de recordes de marcas. Depois se revelou que o esquema de dopagem e tal, e acabaram, essa importância dele acabou reduzida muito, assim. Pensando no esporte, o que digamos, o efeito Lance Armstrong mudou na preparação e no cuidado da antidopagem, pensando no ciclismo? Olha, foi uma coisa que foi boa, e eu não digo nem pro ciclismo, pro esporte mundial. Foi política, tenho certeza disso. Nunca vou defender. Eu acho que o Lance, ele teve todos os erros dele, mas como atleta, ele sempre foi o melhor, né? O problema do doping era que a maioria dos atletas, eles achavam que eles utilizando de substâncias ilícitas ia melhorar a performance e eles treinavam menos. Pelo que a gente entende da vida do Lance, ele ainda era o que treinava mais. Mas eu acho que o mais importante foi que tornou mais consciente o ciclismo e o controle antidoping, ele começou a ter situações, ele estava num nível, assim, sempre o doping está à frente do controle. Só que após esse episódio ele se aproximou muito, né? E eu acho que o que aconteceu foi bom, porém a única coisa assim que eu tenho de crítica é que todo mundo coloca o ciclismo como um esporte mais... Cria um estereótipo, generaliza. Mas isso já antes do Generaliza. caso Lance Armstrong, né? Teve a Operação Puerto, que acabou com a equipe Festina, uma equipe espanhola, antes do Lance. Foi ali no início do ano 2000. Mas eu sempre falo isso. O ciclismo, como todos os esportes, tem. Só que a visibilidade para o ciclismo sempre foi maior porque sempre foram pegos mais ciclistas. Mas ninguém percebe que a UCI era a federação internacional que mais fazia controle antidoping. Exato. Então, se uma quantidade, federação internacional faz 1000 controles no ano, que era muito mais, só estou dando números fictícios, ela tem uma probabilidade de pegar mais do que a que não faz. Exatamente. Né? Ou da que faz 10,
Entendeu? Então, só que o caso Lance foi totalmente... Eu falo político, mas alguma coisa aconteceu. Entendeu? Por exemplo, foi na França. Tudo começou pela França. E tem um porquê. O maior evento do ciclismo no mundo é o Tour de France. Sim. Há quantos anos um francês não ganha? Por quê? O controle da agência francesa antidoping é muito grande. Então eu acho que já até partiu dali. Pô, a gente vai fazer a festa para os outros, a gente quer minimamente que o jogo seja igual para todos, né? E é aquilo que o Lance, ele briga, entre aspas. É lógico, ele perdeu os 7 títulos, ele foi banido do esporte, mas é o que ele briga. Eu não fui, ele não se considera perdedor dos 7 tours, porque ele não deu positivo em nenhum deles. Não sei se vocês sabem a história, né? O primeiro positivo que falaram, olha, então o primeiro tour ele já usava substância proibida. Por quê? Pegaram uma urina congelada dele, entendeu? Tanto que hoje é obrigatório a pergunta de qualquer atleta quando vai para um controle antidoping, se ele autoriza utilizar ou sangue ou urina posteriormente para pesquisas. Sim. Então eles tinham, antes não, eles guardavam a amostra, né? Então o que aconteceu? Quando pegaram essa amostra dele e fizeram, ele utilizava uma substância que na época não era proibida. Agora era proibida, entendeu? Julgamento retroativo. Entendeu? Então teve muita coisa por trás. Eu acho que o sistema que ele desenvolveu que é o que joga contra ele, entendeu? Mas eu acho que foi bom pro esporte mundial que aconteceu. E pro ciclismo tá bom. A gente, competitivamente, a gente não vê mais só um atleta ganhando. A gente começava a temporada sabendo que quem ia ganhar o Tour de France era o Lance. É mais ou menos como que na época era bem legal, que não sei se vocês lembram, era o Lance com 7 Tours de France, o Schumacher com 7 títulos na Fórmula 1 e o Kelly Slater com 7 títulos no surf, entendeu? Então eram marcas expressivas e que... Mas a gente era ruim, porque o Schumacher ganhava porque ele tinha uma Ferrari que só trabalhava para ele. Isso quando não, né, vinha alguma ordem hoje ali. Hoje sim. Entendeu? Então, é isso. Foi bom, né? Conscientizou mais os atletas a buscarem formas de se prepararem melhor e não utilizar, né? Na realidade, o doping ele faz mal para a saúde, né? Você está utilizando o teu corpo além do que ele pode. Por isso que a maioria, ex-atletas que depois de um determinado momento, se ele para a atividade física, ele vem a óbito novo, né? Porque ele precisa daquilo, ele utilizou mais, o organismo dele, né, tá debilitado, né? Então você está se enganando. Então eu acho que foi muito importante, né? Por mais que a modalidade que a gente ama, que a gente trabalha, ela ficou alvo, né, no mundo inteiro, mas foi bom. Hoje a gente consegue ver um Tour de France, um Giro de Itália, uma Volta à Espanha, um Campeonato Mundial de Estrada, e você tem realmente 10 a 15 possíveis vencedores. E durante o desenrolar a gente vai vendo que... assim, não sei, as grandes voltas de 3 semanas, todo atleta tem um mau dia. Sim. O que eles... lógico que é impossível você se manter, né, durante 3 semanas. O que eles torcem, esses atletas que vão para ganhar a classificação geral, a camisa amarela ou a camisa rosa no Giro, eles torcem para que o mau dia deles seja numa etapa que não seja decisiva, ou a contrarrelógio ou uma etapa de montanha. Então é isso que acontece. Não sei se eu te respondi. Respondeu, claro. A gente já está caminhando pro final, final, né? Só queria que até para encerrar, ele falou muito do Cláudio Clarindo, né? Que é uma lembrança de tudo. Já faz 6 anos que ele faleceu? Não, faz 4, né? 4 anos. 4 anos. Eu tava na 4 dúvida, eu ia falar 5. Fez 4 agora, fez 4 né? agora, vai fazer 5 fez 5 agora. Não, 4. 4 agora, né? 4. Tá certo. Foi Eu tava 2016. Eu achei que era 5 e eu achei que tava... Foi 2016. Enganado. Foi 25 de janeiro. De 2016. Outro velório que eu estive, por ser. Pela tribuna. Mas eu não lembrava agora, tinha me fugido do ano exato. Queria que você falasse um pouco da falta que ele faz e também
é até desenvolver rapidamente um assunto, que é essa coisa da morte, como aconteceu a morte dele, de ter espantado, digamos assim, pessoas que de repente, não sei se teve pessoas que praticavam e deixaram de praticar por causa disso. Teve várias. Acredito que sim. Várias. Ou pessoas que queriam começar e nem começaram por causa disso. Sim. É uma coisa que a gente está sujeito, né? É que infelizmente a gente não tem uma educação, né? É nosso, uma educação de trânsito, e realmente foi uma coisa que afetou bastante. Não só o nosso ciclismo na região, mas no país inteiro. O Clarindo, ele se tornou uma referência. Apesar de ser um ciclismo de long distance, ele era uma pessoa muito querida, muito comunicativa, que sabia fazer um marketing pessoal muito bom, além de ser um grande atleta. Então ele conseguia agregar muito ao ciclismo, entendeu? Trazer pessoas para a modalidade, e não só para a área dele, que era de longa distância. E ele faz muita falta por isso. Foi um parceiro há anos, a gente sempre trabalhou muito junto. A primeira prova, assim, o primeiro desafio que ele fez, que foi o Cortando em São Paulo, a gente estava junto, né? Ele sempre fazia questão. E o que não deu foi que ele sempre fala: meu sonho é você estar na minha equipe na RAM. Só que eu falava: o mês de maio para mim é impossível. Race Across America. Mas é isso, afetou bastante, dificultou bastante, até a nível das categorias de base, porque acidentes com ciclistas existem aos montes, mas é quando a gente pega uma referência que isso aparece, né? Então, até muitos ele, pais, né? Muitos pais, eles começaram a entender que tem um risco. Mas é aquele risco que você tem dentro da cidade, né? Ele tava numa reta na Rio Santos, entendeu? Um carro na outra mão. Isso. E pegar assim. Então é um cara que faz bastante falta aí pra nós no meio. Maravilha. Isso aí, né, Ted? Queria agradecer o Cláudio. Os dois são Cláudios, né? A gente até confunde. Obrigado, venha mais Eu vezes. que agradeço, Anderson. Valeu mesmo aí, boa sorte na temporada. Obrigado. Um abraço pros atletas lá, um abraço ao Michael Gil, que é o Gil, também, grande companheiro nosso de muitas jornadas. Sim. Quartou, Ted? Quartou. Obrigado, viu, Cláudio? Obrigado pela agradeço. atenção, pela deferência por vir ao nosso programa. Só citando 3 pessoas que estão acompanhando a live. Vamos lá. O Antônio Augusto, Márcio Cruz e Carlos Fernando, narrador, ele mesmo. Que beleza, hein? Que é daqui de Santos, inclusive, mora aqui em Santos, trabalha no Band Esportes, mas mora aqui em Santos. Legal. Gente, muito obrigado pela atenção e... Bom carnaval. Bom carnaval primeiro, né? E voltamos na próxima semana? Será? Surpresa! Aguardem, como diria. Abraço, gente. Boa semana. Valeu. Até a próxima com mais um programa Só Esportes. Tchau, tchau. Tchau. Essa é a sua rádio. Rádio Ômega. Ligada em você.